Shabbat Shalom, gente. Que o Eterno abençoe todos. Que o Eterno realmente abençoe a todos. No Shabbat Shalom. Hoje, o Senhor tem nos incomodado para falar um pouco sobre um tema que não é muito explorado. E todo mundo acha que sabe. E aí, o Senhor, hoje, o dia completo. E eu peço que você hoje desfrute. Nós vamos falar hoje sobre paternidade espiritual, o segredo da proteção. Abram já Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 4, verso 19 assim, gente: Meus filhos, por quem de novo, ou seja, mais uma vez, né? Sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então aqui é um homem, né? É um homem que está alegando que sofre dores de parto, ou seja, é um líder para que Cristo seja formado em seus filhos espirituais. A palavra e o contexto sobre dores de parto você encontra também em Jeremias. Abram Jeremias capítulo 30. Vamos lá, Jeremias capítulo 30, verso 6. Perguntai, pois, e vede se, acaso, um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando a luz. E porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzins. E nunca mais estrangeiros farão escravos este povo. Quem servirá ao Senhor seu Deus? Como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. O versículo 6 é fundamental. Jeremias aqui, ele tem uma visão futurista de que homens gemerão e sofrerão como mulheres em trabalho de parto. Isso, evidentemente, acontecerá quando o Eterno restaurar, né? Digamos que muitos têm a dinâmica da tribulação nesse contexto. Períodos de tremor, temor, né? E não de paz aqui. Um período também de uma oportunidade de salvação e de livramento. As dores de parto. O Senhor aqui restaurará as tendas de Jacó e a pura sorte, né? E cruelmente os ímpios assim sofrerão. No fim dos tempos, milênios, né? Como muitos têm suas linhas teológicas. Sabe, eu sou muito da dinâmica profética, atemporal do eterno. Eu sou muito de que eu só quero servir. E o Senhor é quem realmente guia-me diante das veredas verdejantes. Nós observamos também Yeshua no Monte das Oliveiras, o qual ele também fala sobre esses eventos futuros, atrelando a Jeremias 30. Tribulações, fomes, terremotos. E ele adverte aos seus discípulos. Você vai observar isso em Mateus 24, verso 2.
Até ela também é Apocalipse. E Paulo, em Tessalonicenses, também trabalha a questão do sofrer dores de parto, que virá sobre o mundo ímpio. Ou seja, naquele período ele tinha certeza que foram salvos da culpa do pecado pela morte de Yeshua. Foram capacitados a vencer o pecado através do Espírito Santo, o qual habita neles, salvos da ira. E ele nos exorta nessa mesma dinâmica. Paulo remete à profecia de Jeremias e ele descreve a angústia de um povo. Paulo trabalha na dinâmica, fazendo com que as pessoas reflitam as dores de partos, trazendo aqui também, diante desse momento, livramentos, trazendo aqui uma ideia de santificação e arrebatamento. Nós vivemos em um tempo onde que o tema paternidade ele tem sido muito desvalorizado. Vivemos em um tempo com pessoas com tantos problemas psicológicos, tantos problemas na família, ausências paternas, desde do contexto familiar, a figura paterna, a identificação daquele que trabalha, né? Daquele que molda a paternidade, um pai. O ser humano precisa entender isso. Precisa buscar uma referência paternal que lhe dê segurança. Eu quero que vocês botem na cabecinha de vocês todos. Vocês nunca observaram que Jesus sempre dizia, chamava de Deus, chamava ele de Pai? Isso aqui era uma paternidade. Na igreja, este mesmo problema ele tem sido realmente reproduzido. As pessoas se convertem, vivem, mas não têm pais espirituais para realmente ensiná-las a sua nova vida. Um pai espiritual, gente, ele realmente trabalha no discipulado. É evidente que você sabe que quando nós vamos estudar, Paulo não se casou. Provavelmente não teve filhos. Contudo, gente, Paulo, em todos os seus escritos, ele tratava os seus discípulos como se fossem seus filhos. Nas cartas de Paulo, diante das igrejas que ele era apóstolo, ele escrevia chamando-os de filhos. Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aqui, essa dinâmica de Romanos fala sobre o espírito de adoção. É esse espírito, gente, que vai colocar, ou que já colocou dentro de você, essa certeza, primeiramente, da paternidade espiritual.
como filhos amados do Eterno. Esse texto de Gálatas explora também essa mesma dinâmica, porque vós sois filhos. Se você for em Efésios capítulo 5, verso 1, tem um início muito grandioso que diz: sede, pois, imitadores de Deus. Primeiro ponto. Como filhos amados. Paternidade, gente, eterna. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Filhos amados. Paternidade espiritual não é nada fácil nem de entender, nem de realmente ter filhos espirituais. Vocês sabiam disso? Paulo, se você for analisar, Paulo sofria várias e várias dores de parto. Por que Paulo sofria dores de parto, gente? Porque o seu objetivo era que fosse formado, gente, Cristo, Yeshua, em seus discípulos. O que ele queria era que essa semente de Cristo fosse formado, gerado, gente. E ele sempre vivia nas dores de parto. E Paulo não os abandonava até que esses discípulos se tornassem parecidos com Jesus. E se eles parecessem com Jesus, eles eram o modelo Pai Celestial. É a dinâmica. Paulo, podemos dizer que é um grande exemplo de nós viermos conhecer, não da maneira como muitos conhecem o que é uma paternidade espiritual, porque ele cuidava dos seus discípulos. Queridos, coloquem na sua cabeça, paternidade espiritual não se trata de bênção de dízimo, não se trata de ofertas, não se trata de primícias. Isso não te assegura com nada se você tem um pai espiritual. Reflitam algo. Timóteo, ele era filho na fé. Quando você observa 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, você vai observar isso. Filho na fé. Primeiramente, da parte de Deus Pai, de Yeshua. E ele tinha isso dentro. Paulo aqui falando. Timóteo era o mais conhecido, se nós, ao lermos a Bíblia, o mais conhecido filho espiritual de Paulo. Com até base de 1 Timóteo, você observa isso. A expressão da palavra filho na fé. Você vai ver o início do encontro de Timóteo a Paulo em Atos capítulo 16. A partir desse andar missionário, né? Chegaram a ser presos, escreveram. Querido, entre filho, que é Timóteo, e entre um pai. Coloque na sua cabeça, você que tem sua paternidade. A palavra é relacionamento.
Nada me tira da cabeça se você tem um líder espiritual. Se você não tem relacionamento com ele, ele não é seu pai espiritual. O mundo espiritual não reconhece isso. Não é pelas suas ofertas. Não é por nada. Nem um padrasto ele é. Imagine pai. A palavra, gente, é relacionamento. Nunca se engane. Eu falo como um amigo aqui. Com muito carinho. Relacionamento. A presença de Timóteo, desde a abertura das cartas até o encerramento, em Coríntios, tudo com indicativos. Você observa em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. O trabalhar na obra do Senhor, entre ambos. Você observa, eu vou até abrir, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também. Porque, gente, querido, você tem um pai espiritual. Evidentemente que Paulo moldava Timóteo ao Eterno, moldava Timóteo a Yeshua, diante das dores de parto para gerar em Timóteo esse caráter de Yeshua. E nisso, ele, Paulo, evidentemente, sabia que Timóteo era como se realmente, gente, replicasse a mensagem. Querido, se você tem um líder, se você não replica a mensagem dele, tem algo errado aí. Exemplo, nós trabalhamos com libertação. O Senhor nos avança em isso, tal. Aí, eu tenho um filho na fé que a mensagem dele não tem nada a ver. A direção dele não tem nada a ver. Ele segue outras vertentes, segue outros apóstolos, ele isso, aquilo. Eu não quero aqui escravos ou nada, não se trata disso, gente. Se você, diante da revelação do seu líder, você não acredita, gente, cai fora. Se você, eu digo por mim, se você está no Ministério X, ou nosso X, se você não replica a mensagem, gente, o que o líder é para você? Ele é um gasofilágio? Gente, coloque na sua cabeça. O líder é um gasofilágio, onde você pega começo de mês. Líder, tá aqui, tá? Tá aqui, ó. A minha oferta desse mês. Isso me garante a paternidade. Aqui, tá? Por favor, me assegura no reino espiritual. Eu te compro mensalmente com isso daqui, com esse dinheiro. Mas a tua mensagem, mas eu não te sigo. Eu apenas te quero para me cobrir. Eu te pago financeiramente para isso. Se engana, querida. Você não tem nada, você não replica. O Eterno, Yeshua replicava toda a mensagem do Eterno, assim como os discípulos replicavam toda a mensagem de Yeshua, assim como Paulo replicava a mensagem de Yeshua, assim como Timóteo replicava a mensagem de Paulo.
Isso não muda. Se você está em uma igreja que você não segue isso, você é órfão e nem imagina que é. Não é dinheiro, querido, que te assegura de nada. Glória a Deus, porque ninguém do ministério e ninguém que está em tempos e estações não me prende por suas ofertas, dízimos e primícias. Eu sou livre. Gente, não tem nada melhor do que você ser livre. Para quem está no ministério, você oferta, dizima e primicia como você quer, quando você quer, você faz do jeito que você quiser. Assim como quem está em tempos e estações, nós dizemos, tema tal, sela, mas é com você e o Eterno. Gente, verdadeiramente eu sou livre. E o que vem daqui pode doer em você, mas em paz eu fico por tudo aquilo que o Senhor tem nos incomodado, onde que verdadeiramente nós, a partir daqui, nós dizemos, porque nada nos incomoda ou nada nos prende. Nada de financeiro, nada de intimidade, nada de amizade. Só o que nos prende, o que nos torna pai e filhos espirituais é a obra da cruz. É caminharmos na mesma dinâmica, seja em tempos e estações, seja em libertação ou seja em ministério. Queridos, entendam, o meu primeiro ministério e o dos vossos líderes é a casa. Se nós fecharmos aqui, eu continuo na minha casa, operando o meu ministério, porque a minha casa é o primeiro ministério. O ministério da Baeche, ou Tempos e Estações, é uma extensão. Entendam, gente. É uma extensão. Entendem? É mais ou menos isso. Compreendam algo. Paulo, ele ensina que nós devemos gerar filhos na fé através da pregação do evangelho. Timóteo, ele já nos ensina. Observem bem a dinâmica, pais e filhos na fé. Líderes que aqui se encontram, ou filhos na fé que aqui se encontram. Uns se espelham em Paulo, outros também se espelham na dinâmica de Timóteo. Paulo, ele vem com as dores de parto e diz: nós devemos gerar filhos na fé, através dessa pregação, de ser liberto, de avançar. E Timóteo nos ensina a desejar, a aprender através desse pai sobre esta fé. Se vocês entenderem, aqueles que seguiam João tinham uma dinâmica, aqueles que seguiam Paulo tinham outra dinâmica, aqueles que seguiam outros apóstolos tinham uma dinâmica. Se você segue um apóstolo, você deve seguir a revelação dele, o qual você tem a certeza que o Senhor deliberou sobre a vida dele algo. E aqui eu volto, Paulo e Timóteo. O gerar. Se um filho, o qual o pai não gera nada no filho, tem algo errado aí. Porque um pai, ele deve estar sempre pronto a ensinar. E um filho, sempre pronto a aprender. Queridos, eu também sou filho na fé. Se você for um filho na fé, um dia você também será um pai espiritual.
Se você for um filho na fé obediente, entendendo o que realmente é, um dia você será um pai espiritual. Quando nós já voltamos já para Tito, e agora eu vou abrir em Tito, capítulo 1. Olha só. Tito, capítulo 1, verso 4. A Tito, verdadeiro filho. Gente, Paulo está falando que Tito, ele era um verdadeiro filho. Segundo o que, gente? Uma fé comum. Não, vocês não estão compreendendo isso, parece. Compreendam, queridos. Graça e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador. Fé comum, querido, entre pai e filho. Nunca se engane, e aqui eu repito, é intimidade, é replicar algo. Gente, vamos colocar como se o Senhor deliberou, o Senhor é o rei, e colocou o líder como um general. E todas as pessoas que estão ali fazem parte, né, desse exército. Eu sou um dos generais, me colocando como uma liderança, humildemente falando. Todos aqueles que estão aqui, né, ao comando, eles vão nessa dinâmica do general aqui. Querido, aí eu volto a te perguntar. Se você tem um general, qual comando você está obedecendo? O dele ou de quantos na rede social? Tem algo errado aí. Ou não? Uma fé comum. Repito, uma fé comum. Quando nós vamos para a história, entender Tito, ele também queria ser um líder, como Timóteo. Gente, Tito se espelhava em Timóteo, porque Timóteo também já tinha um amadurecimento, e todos aqueles já diziam, Paulo, Timóteo. E aqui também eu quero pegar um pouco, né, do que Timóteo já tem, que também pegou de Paulo, e que Paulo pegou de Yeshua. Vocês entendem, gente, que é uma escada na mesma dinâmica? E aqui já Tito já viajava com Paulo. Já na mesma dinâmica profunda, a comunhão, gente, era tão grande entre agora, já Tito e Paulo, que ambos se chamam de irmãos. Olha, um é líder, mas havia uma comunhão em um partir de um pão, um corpo de Yeshua, que ambos diziam, somos irmãos, por conta de um propósito só. O propósito. Paulo declara em tamanho amor que Tito, você vai observar isso em 2 Coríntios, capítulo 8. Tito era companheiro e cooperador. Ele defendia. Tito, ele também, às vezes, ele era um representante de Paulo. Se transformou em um personagem de destaque. Era um jovem. Deixa eu abrir aqui 2 Coríntios, gente. Porque
Coríntios só fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 7. Deixa eu ver o verso aqui, tá? Verso 13, gente. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 13. Olha só. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fique envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Gente, Tito era verdadeiro quando estava na presença de Paulo, conversando com Paulo, mas especialmente quando Paulo não se fazia presente, defendia. Paulo era defendido na ausência por Tito. Como você assim o faz diante do seu líder? Tito, um jovem, cheio de exaltação diante da mensagem. Filho obediente de Paulo, não aceitou tantas e tantas coisas alinhadas ao judaísmo. Também chamado de filho na fé, porque ambos tinham fé comum. Comunhão entre ambos. E aqui com Paulo nós aprendemos que nós devemos ter comunhão e não nos sentir superiores e arrogantes. Tito aqui nos ensina que nós precisamos dar alegria para os nossos líderes espirituais, não levando só problemas, mas também revendo e dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. E se você tem, evidentemente, um pai espiritual, que ele só serve para você em entrega de dízimos e ofertas, será que dá para você entender, como Paulo, que é uma questão de relacionamento, de gerar? Aqui eu pergunto a você, será que você está sendo gerado através da sua liderança? Se não, tem algo errado. Intimidade. Exemplo. Eu mesmo, gente, eu passo um pente fino. Quem está comigo sabe. Eu passo um pente fino. Pera, esse daqui. E quem me entrega? O próprio Telegram, né? O cara entrou janeiro. Nossa, esse daqui não sabe nem o que é meu nome. Aí eu passo um pente fino. Depois do pente fino, gente, tchau. Entenda, Deus, Yeshua, só quer negócio com quem quer com ele, gente. Eu me baseio nessa dinâmica. Quem realmente não se enquadra e não tá nem aí, gente, tchau. Eu não, mas supro a necessidade dessa pessoa. E eu tenho maturidade suficiente para dizer: eu te abençoo, querido. Eu não estou conseguindo suprir a sua necessidade.
Porque, gente, verdadeiramente, você tem que gerar também. Você tem que crescer também. Você tem que ser um agente de transformação. Se eu hoje te perguntar o que você tem colhido através do seu líder, ou através do ministério X, o que afinal tem acontecido na sua vida através do líder X, através de mim. Aí você vai dizer nada. Eu digo, pronto, eu não paro. Então tchau, querido. Vai buscar alguém que possa gerar. Eu não consigo. Se o teu líder não está fazendo nada para te gerar, tem algo errado aí. Ou você realmente está rejeitando ele, ou você só quer partículas dele que lhe convém. Ou seja, eu quero a chamada cobertura espiritual. Eu quero isso. Nossa, você realmente tem um espiritual. Tem muito. Nunca se engane. Sabe, gente, o que eu mais quero ser todos os dias é ser um participante na vida das pessoas e na sua libertação. Eu não quero ser um abençoador de dízimos, ofertas e primícias. Longe de mim. Eu quero ser um agente de mudança, gente, um discípulo de Yeshua. Pode ser com você ou sem você. Não me importa. Se for com você, melhor. Se não for com você, vai ser com outro. Mas eu vou ser. Mas eu não vou ficar parado por conta de você. Eu não vou parar por conta de você. Eu vou dar um chute na bunda sua. Entende? Mas eu vou avançar, porque eu quero ser um agente de mudança. Mas eu quero mudar, mas eu quero que você também mude. E aí nós andamos juntos. Paulo, Timóteo e Tito. Entendem? Não é só da minha parte. Eu vou chegar aqui e vou dizer, nossa, gente, hoje a minha vida mudou, hoje eu tenho aquilo outro. Não, eu quero que você também tenha, porque aquilo, os camelos que andam no deserto e estão cheios aqui de ouro e tudo, eu quero que você também tenha. Isso é relacionamento, gente. É paternidade. Isso é ter um líder que se importa com você. Sabe por quê? Porque você precisa entender essa dimensão do que é paternidade espiritual, gente. E não orfandade espiritual. Ou não gasofilase espiritual. Porque senão você vai ficar perdido, não vai ter nada, porque você não honra o seu líder. E nem será abençoado, gente. Porque não tem cobertura. Nem por isso você não entende a dimensão do que é o mundo espiritual. Se você não entende e não faz, um grande exemplo entre ser filho e ser pai, como você vai ter a dimensão de entender o que é dizer assim, Deus, tu és meu pai. Querido, o primeiro exemplo que Deus vai ver vai ser, nossa, como você tem sido com seu pai biológico? Nossa, como você tem sido com seu pai espiritual? Nossa, como você quer ser meu filho? Se você não, primeiramente, faz a base, você nem aprendeu o que é honra, o que é tantos nomes que nós falamos aqui entre um pai espiritual e um pai biológico. Como você diz que eu sou teu pai? Aquela música, né? Eu sou teu pai, é só chamar. Gente, o Senhor sempre vai olhar um exemplo que você está dando. Qual exemplo que você está dando? Essa paternidade eu não quero. Esses filhos, gente, tem acho que é uma rede social, né? Aí
Dizem assim, né? Isso eu não quero. Isso eu não quero. Da mesma forma eu. Esse tipo de filho eu não quero. Filho de gasofilácio, eu não quero, né? Amanhã já é dia de primícia, oferta, dízimo, né? Filho que só aparece de mês em mês, eu não quero. E me sinto muito amadurecido para dizer isso, gente. Porque eu me baseio na organização do eterno. Gente, eu sou intenso. Porque se eu não fosse, gente, eu ia fazer igual a igreja. Culto terça, culto quinta e culto domingo. E vocês que se virem. Gente, gente, eu amo cavar. Eu amo buscar do Senhor. Eu amo, gente, não é você, é eu. É a minha questão com Deus. E pode ser com você, pode ser com outro, pode ser com quem for. Não cria esse tipo de laço comigo. Pode ser com quem for. Já chorei muito, né? Nossa, perdi aquela pessoa, não sei o quê. Gente, eu pedi ao Senhor 500 pessoas que as minhas costas aguentem. Senhor, essa intensidade tem que ter alguma coisa, né? Mas eu quero dizer a vocês, pensem o que é realmente paternidade espiritual, gente. Senão vocês vão estar em dois caminhos, em três caminhos, em quatro caminhos e não vão entender. Sabe? Você sabe o que é isso, gente? Quem é espiritual entende, né? Você sabe o que é isso, né? Até cair, caiu, gente. Sabe? Eu tento ser o mais sincero, sabe? Gente, por favor, né? Outra coisa, vocês que estão em tempos e estações, têm suas lideranças, vocês que estão no ministério, gente, quer saber sobre o Gilmar? Quer tirar alguma dúvida? Vem direto. Não fica rodeando. Eu não dou liberdade a ninguém. Ninguém aqui tem cargo espiritual. Ou fala com a minha esposa, ou fala comigo. Os demais, nada. Vem direto. Sabe, eu tenho muita maturidade. Já cansei de ter líderes imaturos, sabe? E se você tiver pancada para bater em mim, bate, que eu quero aprender, gente. Eu tenho muita humildade para aprender. Muita gente. Quem está perto de mim mais sabe o quanto eu desejo aprender, porque eu sofri, gente, com líderes que machucaram. E o Senhor me curou disso. Eu disse, gente, eu não quero ser um líder igual àqueles que eu passei. Aqueles que me fizeram isso e aquilo. Eu quero ser diferente. Então, gente, por mais que doa em mim, sejam verdadeiros, mas não fiquem circulando. Qualquer coisa de desentendimento, qualquer coisa diante de mim como um líder ou como pessoa, sabe? Vem direto. Não gosto de circular. Vem direto ao ponto. Isso é crucial na tua vida, na tua maturidade, na comunicação. Vem direto, sabe? Mesmo diante das dificuldades, assim como Paulo passava, o que ele queria era só ensinar, gente. Sabe, eu observo muito Paulo, o desejo dele gerar filhos espirituais, gente. Às vezes eu fico olhando certas mensagens, sabe, de pessoas que estão na nossa paternidade, né, gente? Aí eu digo, Deus, quando é que essa pessoa vai avançar? Sabe,
O mundo espiritual já chamando essa pessoa, alinhando. Gente, tem pessoas que estão grudadinhas, recebendo essências que poderiam receber mais, mas, porém, essa pessoa não quer amadurecer. Sabe? Ela mesma. Sabe por quê, gente? Porque um pai verdadeiro, ele vai encorajar o filho. Então, sejam filhos, gente. Onde quer que vocês estejam, sejam filhos. Eu falo com todo carinho para chacoalhar você nisso, sabe? Não é mensagem desabafo ou direcional para A ou B, gente. É mensagem de alguém que tem um filho de 13 anos tem uma mocinha já de 7 anos. Porque eles, aqui em casa, só recebem, gente, no. Sou eu que direciono. Na tua casa é você que direciona. Aí eu te pergunto, quantos pais você tem? Gente, o maior erro de hoje em dia é ter um pai e uma mãe e o avô paterno ou o avô materno ou a avó ou a outra avó meter o bico dentro da casa. Como é que fica os filhos? Vocês que são pais, me digam, que bagunça fica, gente. Você que é vó, nunca faça isso. Na casa, quem manda, por mais que seja errado, você só dá palpite quando o pai ou a mãe deliberar. Você é avó, se coloque no seu lugar de avó. E você que é mãe, pai, se coloque no lugar de pai. É dessa maneira, gente. E eu falo dessa maneira por quê? Porque tem gente que parece que tem 20 líderes na rede social. Toma cuidado. Parecem crianças recém-nascidas. Vocês vão criar quando identidade? Recebendo semente de todo jeito. E é aqui que está o leite espiritual que Hebreus fala, né, gente? Quando vocês terão alimento sólido? Quando vocês suportarão esse alimento sólido? Quando tomarem uma decisão. Ou serão realmente o tempo todo desnutridos, sugados, como sempre, novos convertidos, sem maturidade. E o que é que acontece? Causam abortos espirituais, viram órfãos espirituais, viram pessoas feridas. Exemplo, tem gente aqui, pelo que eu estou falando, aqui agora, pode estar, nossa, está falando comigo. Nossa, está doendo. Nossa, porque eu não faço do ministério dele. Nossa, porque eu não sou do ministério dele. Nossa, porque eu estou em outra paternidade. Nossa, porque eu sou da igreja. Não, querido. Não, querida. Não. O que eu quero de você é sempre que você cresça. Que você pare de ser ferido por qualquer coisa infantil. Às vezes tem 50 anos, mas qualquer coisa lhe machuca. Ainda realmente está desnutrido, ferido, é resistente ao evangelho, é rebelde, não aceita e acham que são filhos. Nunca tiveram pais espirituais. Nunca tiveram. Apenas têm gasofilásios móveis, líderes que só querem dinheiro, nunca querem cuidar de você. E você acha que eles são seus líderes. Nunca se engane. E eu não sou aqui o bambambam bam, bam, para dizer, gente, que eu sou o cara que opera milagres, curas. Não, querido. Eu só quero andar com aqueles que junto terão algo, mas depende deles. Porque o que eu quero, gente, é que
eu possa gerar filhos. Essas dores de parto que Paulo fala, gente, eu fico observando na minha mente, dizendo: meu Deus, o que é isso? O que é ser um gerador de filho? Deus quer curar a tua esterilidade espiritual. Você que está aqui, querido, eu já vou encerrar. Desculpa o meu estender. Nós iremos entrar em um contexto de frutificação. O teu pensamento agora para essa questão é crucial, querido. O teu selar agora é crucial. Porque esse último mês que nós estamos passando agora, já encerrando, é um mês que você sela. Gente, é uma cerca. Porque depois, gente, é verão. Essa dinâmica agora de selar, agora, é uma dinâmica de cerca, proteção. Porque depois, agora, o ataque será pesado. Moloque roubando semente, Lilith, aqueles que têm problemas, né, geracionais e também nos seus contextos com bruxaria, com encantamento, com feitiçaria, cuidado. Fica em alerta. Protege tuas sementes. Tudo que você fez, desde o contexto, né? Inverno, primavera. Aí você está com a semente pronta. Você está animado, aquela coisa toda, querido. Agora a tua vida é crucial. Porque cerquinha é agora para que você não seja roubado. E aqui eu encerro dizendo: quem nunca foi filho não saberá ser pai. Shabbat Shalom.